99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você, sintonizado, ligado aqui na Rádio CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quinta-feira, 20 de julho de 2023. Vamos juntos até meio-dia, trazendo muitas informações sobre o time do seu coração e também do mundo dos esportes. E já trazemos os primeiros destaques dessa quinta-feira, falando de futebol feminino, porque foi dada a largada para a Copa do Mundo. Nos dois jogos realizados nessa manhã, prevaleceram a força das donas da casa. Pelo Grupo A, a Nova Zelândia derrotou a Noruega por 1-0, quebrando o bolão de todo mundo. E na sequência, pelo Grupo B, a Austrália bateu a Irlanda também por 1-0. Nigéria e Canadá fecham o Grupo B hoje às 11h30 da noite. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. O Palmeiras fez uma sondagem por Leonaldi. O volante da Macaca tem contrato até 2025. Daqui a pouco eu vou explicar a diferença de sondagem para proposta, porque tem muita gente entendendo errado por aí. A Macaca enfrenta o CRB amanhã às 7h da noite, na última rodada do primeiro turno da Série B, Júlio. Surf, o brasileiro Felipe Toledo conquistou a etapa de surf na África do Sul. Ele venceu com autoridade o australiano Ethan Ing. Filipinho atropelou o rival no placar, somando 18,76 contra 12,60. O brasileiro já havia conquistado essa etapa em 2017 e também em 2018. O Felipe, que agora soma 54.980 pontos no circuito WSL. A próxima etapa acontece entre 11 e 20 de agosto no Tahiti. E agora chegando com o destaque do Guarani, repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. E o Bugre venceu a primeira fora de casa sob o comando do técnico Humberto Louser na Arena das Dunas ontem à noite. O Guarani venceu o ABC por 1-0. Derek foi o nome da rede. Ele chegou a 7 gols na temporada e igualou a artilharia com o Bruninho em 2023. Para o duelo contra a equipe do Atlético, Humberto Louser tem 3 desfalques, todos por suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Daqui a pouco a gente detalha essa vitória do Guarani e projeta o duelo contra o Atlético no domingo no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vôlei masculino, o Brasil estreia hoje na fase de quartas de final da Liga das Nações. A seleção do técnico Renan Dalzotto enfrenta a Polônia, dona da casa, às 3h da tarde. E agora Roberto Leó está chegando com os destaques dos times de São Paulo e também do Santos, pois não, Leói? Após 4 vitórias seguidas nos últimos jogos, Corinthians não terá Roger Guedes sábado contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo contará com Pablo Maia e Beraldo também no sábado para o duelo diante do Cuiabá fora de casa. O último jogo de Corinthians e São Paulo antes da primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, terça-feira que vem, entre os dois times. Apresentado como reforço, volante Jean Lucas não vê clima ruim no Santos e admite conversa com o técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, antes do acerto com o Peixe. Com proposta do Al Nassr da Arábia Saudita, zagueiro Gustavo Gomes se reapresenta no Palmeiras. O clube se mostra tranquilo e acredita na permanência do capitão do time. Apostas no futebol. O Ministério Público de Goiás denunciou 7 jogadores no caso de manipulação de resultados. São eles: Aleph Manga, do Coritiba, Dadá Del Monte, do América Mineiro, Igor Cariús, do Sport Recife, Jesus Trindade, ex-Curitiba, Pedrinho, ex-Atlético Paranaense, Sid Clay, ex-Cuiabá e Tony Anderson, hoje na equipe do ABC. E agora os destaques da Copa Sul-Americana, chegando com o Fábio Scheibe. Tudo bem, Fabião? Bom dia, Júlio. Bom dia, ouvinte CBN. Noite de decisão hoje na Copa Sul-Americana. Conheceremos os 2 últimos classificados dos playoffs para as oitavas de final da competição. Em duelo chileno, o Audax italiano e Nublense decidem vaga após empate por 0-0 no primeiro jogo.
Já o argentino Tigre recebe o Libertad com o Libertad com os paraguaios em vantagem por terem vencido na ida por 2-1. Ontem o Botafogo, o Emelec e o San Lourenço garantiram vaga. Por enquanto, já foram definidos os seguintes duelos das oitavas de final. Emelec contra Defensa e Justiça, Botafogo e Guarani do Paraguai, San Lourenço e São Paulo, Estudiantes e Goiás, Corinthians e News Old Boys da Argentina, América Mineiro e Red Bull Bragantino. O Fortaleza espera o vencedor de Libertad e Tigre, e a LDU encara o ganhador de Nublense e Audax Italiano. Obrigado, Fábio Scheibe. Para fechar aqui a nossa abertura, vamos com um destaque da opinião do CBN Esportes. Carlos e Eduardo de Freitas, muitas pautas, assuntos relevantes e palpitantes para você opinar. Tudo bem, Carlão? Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Muitos assuntos, notadamente de Série B de Campeonato Brasileiro. Exaltar a vitória do Guarani por 1-0 sobre o ABC, uma vitória que coloca o Guarani na rota do G4, sim senhor. A diferença hoje é de apenas 4 pontos com relação ao Novo Horizontino, uma vitória maiúscula. Destacar a presença do torcedor bugrino na Arena das Dunas, muito legal, uma presença maciça, né, se considerar a distância, toda a dificuldade de se chegar lá no estádio em Natal. E destacar também a vitória do Vitória sobre o Sport Recife, um clássico do Nordeste, um clássico rubro-negro, e o Vitória com autoridade foi na Brava Ilha e venceu o Leão por 2-1 e chega aos 34 pontos. Tem a mesma pontuação do Vila Nova, que perdeu para o Ceará, mas lidera nos critérios. Então destacar aí os visitantes, Vitória e Guarani, que venceram na Série B. Você e Antônio Lupe hoje estão gêmeos? Porque vocês estão parecidos, a diferença é que... Esses dois, B1 B2. A diferença é que o penteado do Carlão é da direita para a esquerda, o do Lupe da esquerda para a direita. É a única diferença que eu vejo nesse momento. Até porque se não tivesse essa diferença, nós seríamos confundidos aqui na redação. Torcedor participa pelo WhatsApp da CBN, 991869070. Mande sua mensagem pra gente, 991869070, o código de área 19, para você que está fora da RMC. As participações aqui no CBN Esportes com Carlão de Freitas, Antônio Lupe, Fábio Scheibe, trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, e o trabalho de stream é dele, Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h12. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. De São Paulo. Não esqueçam, parou, ativou a Zona Azul. Quer mais praticidade na hora de estacionar na Zona Azul de São Paulo? Ative imediatamente o seu cartão Azul Digital pelo app Estapar Zona Azul SP, pelo nosso site ou nos pontos de venda oficiais próximos às vagas e evite multas. Baixe agora mesmo o app Estapar Zona Azul SP. Aonde quer que você vá, Zona Azul e Estapar. Trânsito. Atenção, motorista, informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia, Thaís.
Maravilha. Maravilha. Daqui a pouco teremos a presença da Thaís Azevedo. Agora são 11 horas e 15 minutos. Daqui a pouco a gente vem com as informações do trânsito aqui no CBN Esportes. E já também, mais informações também sobre os times de Campinas, Guarani, Ponte Preta e, claro, todos os destaques da Copa do Mundo Feminina. Já começou a competição e começou já com zebra. Daqui a pouco a gente fala disso. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Trânsito. Agora sim, 11 horas 16 minutos. Atenção, motorista, informações do trânsito com ela, Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Olha, Júlio, tem trânsito carregado ainda pela Avenida Norte-Sul, sentido Taquaral, desde a Rua Nuporanga, passando ali a Avenida Orozimbo Maia, quase chegando na Avenida Júlio Prestes, por conta de obras no local. Por conta disso, acaba refletindo também ali na Rua Mogi Guaçu, motorista perde bastante tempo na chegada à Avenida Norte-Sul. No sentido Guarani, motorista segue tranquilo. Outro ponto carregado é o Viaduto Laurão, tem trânsito intenso ali, sentido centro, desde Viaduto Laurão o Viaduto Laurão, sentido centro, pela Avenida Moraes Salles ali, motorista perde tempo, então desde o viaduto até a Rua Irmã Serafina. No sentido Nova Campinas, motorista reduz a velocidade na saída ali do viaduto Miguel Vicente Cury. Quem segue pela Avenida Anchieta perde tempo pela pista da direita, na chegada à Avenida Orozimbo Maia, e também pela pista da esquerda, na chegada ali à Avenida Dona Libânia. Júlio. Obrigado, Thaís, que volta na programação da CBN. Agora são 11 horas e 17 minutos. Pensou no futuro? Pensou no presente. Lembrou que pode sempre contar com a gente. Bradesco Seguros. Com você, sempre. CBN Esportes Campinas. 11 horas e 17 minutos, meu protesto aqui ao nosso grande Emerson Santana, que fica fazendo gracinha aí, Emerson, no YouTube, falando que o meu penteado é unilateral. Isso aqui é estilo, são escolhas visuais, não tem nenhuma outra força assim que me faça ter esse penteado. São decisões visuais. Entendeu, Carlão? Entendi. Pode faltar cabelo aqui? Estou com você, Júlio. Estou com você. Seu penteado é muito fera, a barba, aquele degradê monstro. Gostei. Nota 10. Grande Emerson, obrigado pela mensagem. O pessoal tá falando aqui, né, sobre a Copa do Mundo Feminina. E Carlão, não sei se a parte daí da redação está participando, né, do nosso bolão aqui do Grupo EP. Mas eu sou um pouco competitivo, então assim, sempre que acontece algo fora do esperado, eu já fico bravo, já fico irritado. E a minha Noruega já decepcionou, Carlão, então já tô meio irritado hoje já, entendeu? Você perdeu, né? 1-0 para a Nova Zelândia. Aliás, como você disse até no destaque, né? As donas da casa, né? Nova Zelândia fez 1-0 na Noruega e a Austrália 1-0 na Irlanda. E hoje Nigéria e Canadá. O que você apostou, Julião, em Nigéria e Canadá? Eu cravei Canadá em primeiro nesse grupo. Então eu coloquei Canadá com 100% de aproveitamento. Aliás, o Fábio Scheib, você tá participando de bolão também, da Copa Feminina, porque a grande discussão ontem entre Júlio Nascimento e Heitor Esmeris envolve o grupo B. Porque ele tá apostando na Nigéria. Sim. E eu não. Então a gente já teve uma divergência nesse grupo B envolvendo a Nigéria, mas eu acredito hoje no Canadá, viu, Fábio Scheib? Eu também, creio que o Canadá, para um bom papel, será líder do grupo, e a Nigéria ficando em segundo também, viu, Júlio? Você tá indo de Nigéria nesse grupo. Mas eu particularmente estou apostando em Canadá e Austrália, passando aí. A Austrália, inclusive, já somando esses 3 pontos hoje com a vitória contra a Irlanda. E que legal, né, Carlão, ver os estádios lotados hoje, recorde de público também, né, no jogo da Austrália. Então,
A gente tem visto essa evolução na Copa Feminina e a gente fica muito feliz também com esse novo momento do futebol feminino, né, Carlão? Sem dúvida, Júlio. Passo a passo, né? Algo que está crescendo. No último Mundial já tivemos, né, uma presença de público significativa, índices importantíssimos de audiência, e a gente espera que permaneça, né, em evolução. Neste crescimento, a seleção brasileira entra não pertencendo à primeira prateleira, né, das seleções, mas é uma seleção emergente, né? A gente espera que o Brasil possa fazer bonito num grupo que eu reputo como complicado em virtude da presença da França. Então o Brasil não pode desperdiçar pontos contra a Jamaica e contra a Panamá. A gente espera aí que as meninas da técnica Pia possam aí colocar tudo em campo, né? Toda a qualidade, tudo que vem sendo trabalhado. A Marta sendo poupada de algumas atividades, também pudera, já é uma veterana e é a diferenciada, é que tem um repertório maior dentro deste grupo da seleção brasileira, e a gente espera que o Brasil, pelo menos contra estas duas seleções, possa somar aí os 6 pontos, e aí depois, contra a França, seja o que Deus quiser, mas 6 pontos são obrigatórios, porque senão, se precisar de algo contra a França, o Brasil pode se complicar. Antônio Lupe, você é especialista em bolão. Dia 20 de julho de 2023, crave... Eu não vou nem pedir o campeão, tá, pra você. Uhum. Pode estar incluído na sua resposta ou não. Uhum. Mas eu quero que você crave a campanha do Brasil na Copa do Mundo. Em termos de fase, não tô falando de adversário, pontuação. O Brasil vai até onde nessa Copa do Mundo? Júlio Nascimento, você me fez pensar tem agora. Tem que cravar. Mas eu não vou ficar em cima do muro, não. O Brasil chega até as quartas de final. Porque nós vamos cruzar, Júlio, com o grupo E, né? Isso. Da Alemanha, né? Na minha projeção, Carlão, é Brasil e Alemanha. Ah, tá. Então é o grupo H. Isso. Tá. Eu acredito que o Brasil passe segundo, né? Sim. Por isso que eu tô projetando que a França é a favorita do grupo. Sim. Então eu acredito que o Brasil passe em segundo, e aí na minha projeção é Brasil e Alemanha. Já é complicado, né? Será que pode Mas envolver? passa. Na minha projeção, passa. Sim. Pô, não, eu tô entre oitavas e quartas. Mas, claro, torcendo pra que o Brasil surpreenda. Claro. A última foi contra a França, perdemos nas oitavas, Nossa, né, Júlio? E você lembra um jogo que a Bárbara foi muito criticada, né, pela atuação dela, a Sim. goleira Bárbara. Sim. Mas aquela campanha do Brasil foi uma campanha de superação. Acho que hoje o Brasil chega mais organizado, né, Carlão? Olha, Júlio, eu acho, por exemplo, o título eu acho algo hoje um pouco mais complicado. Mas é em questão de algumas Copas aí para o Brasil conquistar, porque a gente percebe uma preparação, a gente percebe uma mobilização, Uma estrutura. As ligas aqui no Brasil já estão se fortalecendo, o Campeonato Paulista é algo forte, né? Além das grandes equipes da capital, nós temos a Ferroviária, que sem dúvida alguma apresenta a cada temporada aí ótimas campanhas, com títulos, com conquistas internacionais. Então, aos poucos, o Brasil vai se fortalecendo. E com o crescimento das nossas ligas, né? O Campeonato Paulista, notadamente, que a gente acompanha mais de perto, e o Campeonato Brasileiro, que eu acho que hoje já podemos dizer que é uma realidade, o Brasil futuramente, ou quem sabe nesta, né, podendo aí calar pelo menos este que vos fala, em termos de projeção, em termos de previsão, mas eu acho que é algo assim, próximo o Brasil conquistar, ou pelo menos atingir aí uma semifinal, algo muito forte dentro da Copa do Mundo e também, claro, Olimpíada. Eu vou dar só um teaser aqui, um preview do meu bolão. Eu tô indo de Inglaterra campeã, viu, Fábio Scheib? Essa é a minha aposta aí para a Copa Feminina com a Inglaterra campeã. Eu creio que os Estados Unidos, como sempre, né, o maior ganhador da Copa, vem forte também. Tem 4 Copas do Mundo. E a própria Alemanha também, além da Inglaterra, né, que teve a melhor jogadora do mundo, né, no último ano. Também são equipes com potencial para ganhar, né? Maravilha. Teremos daqui a alguns minutos, eu acabo de receber uma informação que teremos uma mega estrela na equipe de vôlei feminina. Você recebeu também? Cara, e se confirmar, realmente é uma baita atração. É uma baita bomba, atração, sem é dúvida uma bomba. alguma. Então é o seguinte, A Júlio. gente vai segurar ou a gente vai falar, Antônio Lupe? Vamos segurar até 11h40? O Lupe mostrou Tô aqui o com você, WhatsApp, eu tô com quase você. caio da cadeira aqui. Não, eu assustei também. A fonte pediu calma. Pediu calma? Pediu. O dedinho do Lupe está nervoso, Nossa, Julião.
Rapaz, assim, eu vou ficar muito feliz com essa informação, muito feliz mesmo. Sem dúvida. E eu acho que a torcida de vôlei de Campinas deve ficar, assim, em êxtase com essa novidade. Então a gente vai segurar até 11h40, né, Lupe? Vamos segurar até 11h40. E ela, ou menos. E não só como jogadora, mas o carisma, né, desta atleta. O carisma desta atleta, sem dúvida alguma, vai render muito a se confirmar aí a presença dela no vôlei de Campinas. Vamos torcer e aqui, ó, o dedinho nervoso já tá aqui, ó. Tic, 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 tic. Já tá aqui, já. Alô, redação do GE, hein? Daqui a pouco a gente já sobe essa bomba aí. Daqui a pouco a gente fala também aqui pro ouvinte do CBN Esportes quem é a mega estrela, campeã olímpica, já foi melhor jogador do mundo, mega estrela, vai jogar no voleibol de Campinas na próxima temporada. 11h26, vamos com Roberto Lióis, informações dos times de São Paulo e também do Santos, até porque teremos rodada no final de semana e, é claro, a repercussão ainda dos jogos da Sul-Americana. Pois não, Lióis? A fase do Corinthians mudou de técnico pressionado antes do jogo contra o Atlético Mineiro para 4 vitórias seguidas nos últimos jogos. De quebra, o Corinthians se classificou nas 2 Copas e vai disputar a semifinal da Copa do Brasil e oitavas de final da Sul-Americana. E antes de enfrentar o São Paulo na Copa do Brasil semana que vem, o Alvinegro encara o Bahia, sábado pelo Campeonato Brasileiro. Os titulares deverão retornar ao time, com exceção de Roger Guedes, que está suspenso. São Paulo, que terá retornos importantes para também no sábado encarar o Cuiabá fora de casa. Pablo Maia e Natan voltaram a treinar após questões pessoais. E Beraldo trabalhou normalmente com os demais jogadores. O técnico Dorival Júnior afirmou que o São Paulo não vai priorizar competições, mas não está descartada a possibilidade de poupar algum time titular. O Santos apresentou o volante Jean Lucas, segundo reforço anunciado neste meio de temporada. O jogador, que retorna ao clube após passagem em 2019, admitiu que conversou com Jorge Sampaoli, na época treinador dele no Santos e que hoje está no Flamengo. Não, sim, tive a conversa com o Sampaoli, mas sabe como que é a janela, as coisas. Converso com muitos clubes e quando apareceu o Santos eu pedi para dar uma segurada assim no Flamengo, que a gente ia dar prioridade ao Santos pelo motivo desse carinho que eu tenho com o Santos, que é essa identidade que eu tenho com o Santos. Com o assédio do Al Nassr da Arábia Saudita, o zagueiro Gustavo Gomes se representou no Palmeiras em preparação para enfrentar o Fortaleza sábado no Allianz Parque. O Palmeiras se mostra tranquilo e não acredita em saída do capitão do time. Rony e Dudu, que não enfrentaram o Internacional, estarão de volta neste final de semana. De São Paulo, Roberto Liói. Maravilha, Liói. É um novo momento do Corinthians, né, Carlão? A atmosfera do Corinthians mudou demais com os últimos 3 jogos e os resultados positivos também, né? Confiança, né? Classificação, jogo emblemático, é um combo de boas notícias. O técnico Vanderlei Luxemburgo também sendo valorizado, né, por este trabalho de recuperação, trabalho muito difícil que ele está fazendo no Corinthians e tem dado certo. Agora, precisa reagir também no Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians tem 15 pontos contra 12 do Goiás, ainda troca ali zap-zap com a zona do rebaixamento, mas é um momento diferente, né? A gente sabe que o Corinthians em recuperação, o Corinthians em paz, é sinônimo de bom resultado, né? Porque a torcida apoia e ganhar na Neoquímica Arena do Corinthians nesta situação é muito difícil. Tem o jogo contra o Bahia, que é fora de casa, mas para os jogos eliminatórios contra São Paulo, contra o News Old Boys, o Corinthians em permanecendo nesta crescente, tem boas possibilidades de chegar. Conquistar já é uma outra história, mas tem boas possibilidades de chegar aí a fases agudas. Como é o futebol, né, Julião? Como é o futebol. O Corinthians há pouco tempo aí sendo colocado como um candidato ao rebaixamento, ainda é, mas os resultados dentro das Copas foram satisfatórios e hoje o Corinthians vive esta fase de confiança. É isso. E, Fábio Chaib, falando sobre, né, esse momento do Palmeiras, né, o torcedor palmeirense tem cobrado reforços, tem cobrado aí jogadores de renome no mercado. E todo mundo aí de olho também para saber o que o Gustavo Scarpa vai fazer, né? Mas a torcida do Palmeiras também é muito esperançosa, de repente, de uma volta do Gustavo Scarpa para ajudar esse momento que não é tão bom assim no Verdão, né, Fábio? É um momento conturbado, fazia tempo que o Palmeiras não passava por essa fase. A torcida cobra bastante reforços mesmo, principalmente o meio-campista. E Gustavo Scarpa, como foi noticiado ontem, o Nottingham Forest falou que não vai ficar com ele. Mas hoje eu vi um stories dele no Instagram pela manhã, ele afirma que vai ficar na Inglaterra ainda, que está preparado para essa próxima temporada. Não se sabe se lá no Nottingham Forest ou mesmo em outro lugar.
mas ele quer seguir na Europa, segundo ele. O Flamengo também fez uma consulta por ele, e o Palmeiras também tenta solucionar essa questão do seu capitão, né? O Gustavo Gomes, que, como o Lior disse, foi sondado, teve até uma oferta do time do Cristiano Ronaldo por ele, e o Palmeiras tentando segurar essa peça que é importantíssima para o clube. A Leila Pereira, presidente, falou que não vai vender nenhum jogador titular, então essa é a espera até o final da janela e ainda aguardando reforços, né? Vai muito do propósito, né, Carlão, do que o Gustavo Gomes quer para a carreira nesse momento, né? Porque financeiramente a concorrência é desleal, né? Pelo menos nesse momento, né, Carlão? É verdade. Se formos levar em conta a situação contratual, essa parte financeira, não dá nem para conversar sobre permanência, ele tem que ir embora logo. Agora, estes jogadores, esses paraguaios, argentinos, uruguaios, eles são muito comprometidos com a causa, né? E o Gustavo Gomes, ele é uma bandeira desta equipe do Palmeiras. Então, de repente, pode aí acontecer o que ninguém espera, né? Que é a permanência dele na equipe do Palmeiras. Ele tem contrato até 2026, mas sem dúvida é algo que atrapalha o planejamento. Se sair o Gustavo Gomes, ele é uma das referências dessa equipe do Palmeiras. Vamos torcer. Eu, sinceramente, quanto mais jogador aí de qualidade do nosso futebol brasileiro, melhor. Eu espero que o Gustavo Gomes fique, embora, como você disse, Júlio, as cifras são interessantíssimas. É isso, daqui a pouco a gente volta para falar sobre a dupla campineira e novidades no voleibol feminino, hein? Atenção, já, uma grande bomba que a gente vai anunciar aqui. Antônio Lupo está preparadíssimo para revelar qual jogadora campeã olímpica vai defender a nossa cidade na próxima temporada. Será que a gente já pode soltar? Ou... Vamos pro Repórter CBN, é melhor, né? Isso, exatamente. Depois a gente volta. 11h31. Repórter CBN. Quinta-feira, 20 de julho de 2023. Apenas 1 de cada 11 casos registrados como importunação sexual nas delegacias do estado de São Paulo desde 2022, o agressor foi identificado e autuado em flagrante. No período, houve mais de 10 mil ocorrências do tipo. O Ministério Público enviou apenas 340 denúncias à Justiça. Os dados estão num balanço da Secretaria de Segurança Pública obtido pela CBN. Um homem e uma mulher suspeitos de relação com o roubo de uma joalheria de um shopping em Belo Horizonte, na véspera do Dia das Mães, no ano passado, foram presos. Ao todo, 9 criminosos participaram da ação. A quadrilha roubou 13 relógios da marca Rolex. Um dos modelos levados custa R$110 mil. O bando fugiu em 2 veículos que foram encontrados queimados. Ninguém ficou ferido. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, registrou denúncia contra o ex-deputado federal Jean Willis por causa de declarações homofóbicas. A iniciativa ocorre após um bate-boca entre os dois no Twitter. Willis criticava a decisão do governo gaúcho de manter as escolas cívico-militares, apesar de o governo federal ter decidido encerrar o programa. Por meio da rede social, Leite disse que discriminação não pode ser tolerada independentemente da posição político-ideológica. O governo federal nomeou o servidor Alexandre Ribeiro Mota como presidente interino da FUNASA, a Fundação Nacional da Saúde. Ele ocupava o cargo de diretor do programa da Secretaria de Gestão e Inovação, vinculado ao Ministério Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Antes, Mota foi coordenador-geral para assuntos parlamentares da pasta. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único.
que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Ser o profissional do futuro? Seja pós. Faça pós-graduação na PUC Campinas. Inscrições abertas para especialização ou MBA com mais de 40 cursos em 7 áreas. Estudo à distância ou presencial, mentoria profissional com número reduzido de alunos, network qualificado e a qualidade de uma das melhores universidades do mundo. Acesse puc-campinas.edu.br/pós e transforme a sua trajetória profissional. Pós-graduação PUC Campinas. Seja pós. Seja você o futuro. Tá chegando a feijoada do Giovanetti, que neste ano apoiará a ABID, a PAI, Associação Pestalozzi, Mãe Maria Rosa e Maternidade de Campinas. É sua oportunidade de fazer o bem enquanto aproveita nosso delicioso Open Food e Open Bar. Garanta seu convite. Para mais informações, siga nossas redes sociais. Giovanetti, historicamente, o melhor. Aprecie com moderação. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês! Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex, você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. CBN Esportes Campinas. Onze horas 37 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes para trazer uma grande e positiva novidade, Antônio Lupe, para o voleibol feminino. Vou fazer o seguinte, Lupe, eu vou aqui falando fichas, história, trajetória. Certo. E aí você, no final do meu texto, dá o nome. Beleza, combinado. Pode ser? Ótimo. Olha, a nova jogadora do Campinas começou a jogar vôlei na sua cidade natal, Recife. Ela tinha, na época, 11 anos. Com 13, ela se mudou para São Paulo para jogar na base do Osasco. Ela foi campeã mundial, infanto-juvenil, foi campeã juvenil pela seleção brasileira, mas aí os grandes momentos com a camisa na amarelinha foram nos Jogos Olímpicos. Primeiro em Pequim, 2008, depois em Londres, em 2012. E em Londres, ela foi uma das principais jogadoras da final contra os Estados Unidos, marcando 18 pontos de ataque. Só que, Lupe, não para por aí. Ela teve também medalhas de prata e bronze em campeonatos mundiais, 2 pratas e 1 bronze. Só que aí, aqui que tá o H, talvez todo mundo vai matar quem é. Em 2013, ela interrompeu a carreira porque ela teve o nascimento do filho Arthur. Não é o Arthur Freitas, não. Nem é o Arthur Nápoles, que é o meu enteado. Esse Arthur aqui é o Arthur Endres. E o nome já diz tudo. Se é Endres, é filho também de um outro jogador, Murilo Endres. Quem é a nova jogadora do Campinas, Antônio Lupe? Uma das maiores jogadoras do vôlei brasileiro. Jaqueline Carvalho está de volta às quadras. Aos 39 anos, ela é o reforço do Campinas Vôlei para a disputa do Campeonato Paulista e também da Superliga C. Ela, inclusive, já está na cidade, já fez ensaios de fotos com a camisa da equipe do Campinas Vôlei e provavelmente amanhã será oficialmente apresentada. Um reforço de peso, uma bomba no voleibol da cidade de Campinas. Jaqueline Maria Pereira de Carvalho Endres é a nova jogadora do Campinas Vôlei. Júlio.
Ô, Carlão, a gente tem falado muito, né, sobre esse projeto, que é um projeto audacioso, e eu acho que pensando também na mídia, que é algo importante, atrair patrocinadores, atrair público, a Jaque é uma baita escolha aí para o projeto de Campinas. Ah, sem dúvida, Júlio, não só pela qualidade, o currículo que vocês falaram aí, os prêmios conquistados, os títulos, né, tudo que ela representa para o vôlei brasileiro, não só o vôlei feminino, mas o vôlei brasileiro, uma das referências, né, dos timaços que o técnico José Roberto Guimarães montou na seleção brasileira. É uma atração em todos os sentidos, eu acompanho ela no Instagram, ela virou uma TikToker de primeira qualidade também, com o Murilo, ela brinca com o jeitão do Murilo, né, que o Murilo é um pouco mais serão, ela é toda brincalhona, mas sem dúvida alguma vem para agregar, vem para acrescentar muito, vem para ensinar e colocar o vôlei de Campinas num patamar muito legal dentro do vôlei nacional, mesmo sendo uma Série C, mas com esta qualidade, com estes nomes que estão sendo contratados, eu acho que é questão de tempo a gente falar do vôlei Campinas numa Superliga A, Júlio Nascimento. Fabiola, Mari Paraíba e Jaque. Pelo menos aí no papel, Campinas, mesmo experientes, jogadoras já com muita bagagem dentro do voleibol feminino, mas no papel já vai se desenhando um grande time de vôlei e a gente vai estar na torcida com certeza aqui para que seja uma grande temporada. Seja bem-vinda a Campinas, Jaqueline Carvalho, uma das grandes jogadoras da história da seleção brasileira. Então é isso, bomba anunciada e revelada, viu, Antônio Lupe? Com sucesso. Logrou êxito. Eu já mandei aqui a minha sobrinha, a minha filhada, a Lara, ela joga aqui no Regatas, Sim, no vôlei Regatas. Já mandei para ela no grupo da família. Lara, olha quem vai jogar aqui por Campinas. Ela já ficou toda maluca, disse que não vai perder um jogo da nossa equipe. Você sabe que o Regatas era meu rival, era rival de JN, né? Na época de líbero de vôlei com 15 anos. Olha aí. O derby regional era Fonte São Paulo e Regatas. Sim. E eu defendi o Fonte. O Fonte revelou o Bruninho, né, pô? Mas parou por aí também. Acho que algo passado ainda pensa na deu mente gatilho, de Júlio Nascimento. deu gatilho. Uma oportunidade desperdiçada, uma lista de jogo que não tinha Júlio Nascimento. Algo que a gente vai descobrir em breve. Não, eu digo isso porque depois já veio o projeto, né, que hoje é o Renata, né? Então, os jogadores talentosos da Fonte já iriam direto pro Taquaral, o trabalho de base lá, e por isso que toda a garotada aí... E Júlio seguiu o jornalismo. Você pensa, se todos os talentos foram pro vôlei Renata, Júlio foi brilhar no jornalismo brasileiro. Mas olha só algumas curiosidades do Clube Fonte São Paulo. Nós aqui da empresa, nós temos a Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas, né? Aliás, precisa fortalecer. E lá tinha o time da molecadinha, né? E certa feita, eu já era cavalo já, mas o meu primo, o Dinho Luiz Alexandre, ele jogava no Dente de Leite, eles enfrentaram a Fonte São Paulo. E quem jogava na Fonte São Paulo futebol era o Bruninho. Né, e era Moça, né? Porque é filho da Vera Moça. Era o Mocinha, né? Lá na Fonte é Mocinha que o pessoal chama ele, né, Júlio? Exatamente. E jogava muito bem. O botafoguense Bruninho jogava muito bem futebol. Vôlei nem se fala, mas algumas curiosidades aí envolvendo Fonte São Paulo, que desperdiçou, além do Bruninho, né? Que aproveitou, mas desperdiçou um talento nato. JN, Júlio Nascimento, que isso. É isso aí, abraço lá pro Cabelo, pra todo mundo lá, todos os professores que até hoje estão na Fonte São Paulo, grande clube, assim como Regatas, também fortalecendo o nosso voleibol. Bom, vamos falar agora sobre a dupla campineira, Antônio Lupe. Tivemos aí rodadas no meio de semana, né, e já projetando o final de semana também com Ponte Preta e Guarani em campo novamente. Começamos hoje com... Vamos começar com o Guarani, Júlio, que jogou ontem, né, venceu a equipe do ABC por 1-0, fora de casa, foi a primeira vitória do técnico Humberto Louser à frente do comando técnico da equipe, e um Guarani jogando bem, criando chances, até podendo sair com um resultado melhor. O Derek foi o autor do gol da vitória do Bugre, e com esse gol marcado, o jogador assumiu a artilharia ao lado do Bruninho na temporada 2023, ambos com 7 gols marcados. Depois da partida, lá na Arena das Dunas, o técnico Humberto Louser falou a respeito do comportamento da sua equipe. Vitória importantíssima, né? Sabíamos a dificuldade que iríamos enfrentar aqui hoje,
um adversário que vinha crescendo, não condiz o nível de atuação que eles tinham tido nos jogos anteriores com a pontuação que eles se encontram. Sabíamos da dificuldade, mas nos agradou muito a maneira a qual nós jogamos na noite de hoje, uma equipe madura, sabedora do que queria dentro de campo. Primeiro tempo, o qual nós controlamos todas as ações do jogo, neutralizamos aquilo que a gente entendia que poderia nos gerar dificuldade. Muito mérito dos atletas por entender a nossa estratégia e levar para campo, principalmente sem bola, esses ajustes defensivos, neutralizando os pontos ofensivos do adversário. E quando tivemos a bola, não perdemos o nosso ímpeto ofensivo, soubemos controlar, fazer a nossa circulação. A gente sabia que o adversário queria nos empurrar para o lado para poder pegar essa bola e transitar. Conseguimos ter o controle da partida, nos faltou um pouco mais de eficácia ali para a gente poder sair com a vantagem para o intervalo, mas a equipe voltou bem, com o mesmo nível, conseguimos fazer o gol e a partir dali controlamos a partida sem nenhum tipo de susto. O adversário teve uma possibilidade ali somente numa bola parada, mas a equipe poderia ter ampliado o marcador, ter uma vitória mais tranquila, mas é parabenizar o elenco, parabenizar mais uma vez esse grupo que tem se dedicado, tem se entregado, e hoje é mérito deles. Essa vitória mostra a força desse grupo e agora é descansar e a partir de amanhã pensar o nosso próximo adversário, mais um confronto aí que teremos pela frente, e a expectativa é que a gente possa levar para campo o nosso melhor futebol para que dentro de casa, com o apoio dos nossos torcedores, fazer o fator casa prevalecer e conquistar mais uma vitória. Eu não tenho o costume, Júlio, de colocar trechos da entrevista coletiva do adversário após a partida, mas ontem as palavras do técnico Alan Al, elas foram muito fortes e até valoriza ainda mais a vitória do Guarani. O técnico do ABC falou a respeito do comportamento da sua equipe em uma entrevista coletiva e esse material do companheiro Rodrigo Ferreira da Rádio 96 FM lá de Natal. Resultado ruim, mas acima de tudo, um péssimo desempenho. Nós não temos justificativa para dar uma equipe que não competiu, uma equipe que se desorganizou muito facilmente, uma equipe que não se impôs fisicamente nem mentalmente. Então a gente lamenta, a gente tem que pedir desculpa para o torcedor, que hoje foi a pior apresentação, pelo menos sob o meu comando, desde que eu cheguei, e uma atmosfera toda favorável. O torcedor que acreditou, que veio, nos apoiou quase o tempo todo, e aí no final a cobrança ela é natural, esse tipo de cobrança ela é natural dentro do campo, e a gente tem que pedir desculpa e vou além, Se a gente tivesse a possibilidade, tinha que devolver o dinheiro de quem veio aqui. Não fujo da minha responsabilidade, mas uma atitude dessa a gente não pode ter nem próximo disso, se a gente pensa realmente em reverter a situação. Então não é só a questão de jogo, mas sim a questão mental, a questão da gente saber que a Série B ela não é só jogada, ela tem que ser competitiva. E hoje nós desejamos muito, mas muito mesmo a competir, e a gente lamenta mais ainda pelo fato de ter feito um grande jogo contra o Juventude, de ter competido, de ter se imposto, a gente se impôs tecnicamente, taticamente e mentalmente, e hoje faltou tudo. Por que é importante essa fala? Porque assim, o Guarani poderia ter ficado recuado, jogando ali por uma bola, não conquistado uma vitória com um desempenho ruim, que foi ressaltado pelo técnico Alan Al do ABC. Próximo compromisso do Bugre contra o Atlético, domingo, 11 horas da manhã, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Atlético Goianiense. Humberto Lousor não terá Valber, não terá Bruno José e não terá Matheus Barbosa. Os três estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Júlio. E aí, Carlão, vitória muito importante do Guarani, que sobe na tabela com 4 vitórias em 6 jogos com o Loser e quebra essa sequência que já estava incomodando fora de casa, né, Carlão? Vitória pesada, Júlio. Embora o adversário hoje seja o Lanterna, e graças também a esta derrota diante do Guarani, mas uma vitória pesada, tem uma importância considerável, porque coloca o Guarani na rota do G4. A diferença hoje de 4 pontos em relação ao Novo Horizontino. O Guarani tem um jogo em casa a fazer contra o difícil, Atlético Goianiense, mas é uma oportunidade grandiosa para o Guarani confirmar, esta excursão positiva que fez. Porque ir ao Heriberto Rios e trazer um empate, você vai à Arena das Dunas com toda a atmosfera que foi criada para o ABC vencer e dar uma respirada com relação a Z4 e vencer o jogo da maneira que venceu, a gente pode dizer que o Guarani encaixou
sob a batuta do técnico Humberto Louser. Um esquema claro, jogando atrás da linha da bola, um esquema mais defensivo, mas com saídas rápidas, né? Com alternativas ofensivas. O quarteto ofensivo do Guarani é muito interessante, com velocidade, com intensidade, com o João Vitor, com o Derek, com o Bruno José, com o Bruninho articulando. Tem peças de reposição à altura, né? O Isaac, quando entra, não tem uma característica de velocidade, mas uma característica de organização. O Bruno Mendes. E a gente percebe o Guarani se encorpando. A permanecer com este esquema dentro de casa também precisa dar uma resposta mais satisfatória com relação a nível de atuação, não com relação a resultados. Eu acho que o Guarani conseguindo encaixar, tendo esse equilíbrio fora de casa, conquistando pontos, né, 4 pontos fora de casa, e dentro de casa vencendo e conseguir agregar assim, um poder um poder técnico interessante, eu vejo o Guarani sim nesta rota de acesso. Até porque, como o Novo Horizontino é o 4º colocado com 33, tem um Sport no meio do caminho que atrapalha um pouco, porque eu vejo o Sport como um postulante ao acesso, mas o Novo Horizontino ali é interessante para o Guarani, porque é um adversário em que o Guarani tem condições sim de bater de frente e quem sabe aí mais para frente tirar esta vaga do Tigre do Novo Horizonte dentro do G4 e, claro, o Guarani permanecer. Uma vitória forte, uma vitória consistente que deixa o Guarani numa boa situação. Maravilha, o Guarani consegue um resultado muito positivo. O próximo jogo aí contra o Atlético em casa, como o Lupe disse, um time desfalcado. A gente vai falar bastante sobre as projeções desse Guarani, mas claro que o torcedor muito mais contente, muito mais feliz com essa vitória fora de casa contra o ABC de Alan Al. Que coisa, hein, Canão? Alan Al soltou os cachorros, né? Ele ficou bravo. Eu comentava aqui com o Lupe enquanto o Alan Al falava. Eu falei, sei não, hein? Além de perder o elenco, você imagina o tamanho da braveza do Alan Al. Porque para ele externar este sentimento, realmente a situação está muito feia lá pelos lados do ABC. Agora são 11h51. Na volta do CBN Esportes, a gente fala sobre a Ponte Preta aqui com o Antônio Lupe. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Escolha a vida. Prepare-se para o maior show de máquinas e equipamentos do Brasil. A maior e mais completa experiência em construção. Brasil Equipo Show. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. O evento que vai reunir os mais incríveis destaques da construção. Máquinas, equipamentos, além de peças, serviços e as mais recentes e modernas tecnologias. Brasil Equipo Show. O maior show de máquinas. Entrada gratuita. Participe. Quer saber mais? Acesse bishow.com.br. Soltar balão pode colocar vidas em risco, provocar incêndios e causar danos ao meio ambiente. Quem solta balão está sujeito a punição severa e prisão. Ajude a denunciar esse crime. Uma iniciativa CBN Campinas. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas.
Apresentação: Júlio Nascimento. 11h54. Estamos de volta aqui com o CBN Esportes, agora para falar da Ponte, que entra em campo amanhã, fora de casa, contra o ABC. Contra o CRB. É ABC, CRB, CSA, ASA. Mas eu acertei agora. CRB. Certo, Antônio Lula? Certo, Júlio Nascimento. Contra o Clubes Regatas Brasil, lá de Alagoas. Galo. Lá no Rei Pelé. É o palco do jogo de amanhã. Pouquíssimo tempo, né, para o técnico Felipe Moreira mudar algo assim muito fora do normal em relação ao time, né? Tem a volta do Matheus Jesus, que cumpriu suspensão, então fica a dúvida se o Matheus Jesus volta na vaga do Elvis ou se ele vai manter o camisa 10 nesse duelo fora de casa contra o CRB. É um jogo de duas equipes que estão bem próximas ali na tabela. O CRB começou mal e reagiu. Já a Ponte Preta também tropeçou nos primeiros jogos e está ali no meio de tabela. A diferença para o Z4 ela caiu, né? Que chegou a ser de 6 pontos, hoje ela é de 4. Então a Ponte quer essa vitória fora de casa para terminar o primeiro turno da Série B com uma atuação dentro daquilo para pelo menos ficar aí, se manter na competição para o ano de 2024. Em relação à notícia que foi divulgada ontem, Júlio, essa sondagem do Palmeiras pelo volante Leonaldi. Na manchete eu prometi explicar para o ouvinte qual a diferença de sondagem e de proposta. A proposta é quando chega ao papel, com os valores, na mesa do clube, onde o clube vai analisar e saber se é bom ou não aquela oferta por um jogador. A sondagem, o Palmeiras ligou, falou: oi, Ponte Preta, boa tarde. Como é que é a situação do Leonaldi? A Ponte falou: ó, essa e essa. Ok. Mas por enquanto nada de concreto. O Leonaldi já tem mais de 100 jogos pela Macaca, chegou em 2020, veio do Taubaté para o time sub-20 da Ponte Preta e hoje é um dos principais jogadores. Voltou de lesão recentemente, entrou no segundo tempo contra a Juventude. Então, assim, não descarto uma proposta do Palmeiras, mas acho difícil para essa janela de transferência. Pode ser que no futuro o Palmeiras, com o crescimento do Leonaldi, que vem sendo um dos principais nomes há alguns anos da Ponte Preta, e é jovem, a gente está falando de um atleta de 21 anos, ele pode ser aí negociado. O contrato dele é até julho de 2025 e ele tem uma multa rescisória de 20 milhões de reais para o mercado interno e 20 milhões de euros para clubes do exterior, Júlio. E aí, Carlão, essas notícias envolvendo o Leonaldi, na verdade, desde o ano passado, né? Possíveis especulações, propostas, mas nada que seja muito efetivo ou que agrade a Ponte. Fato é que o Leonaldi tem 21 anos e ainda tem muito mercado pela frente, né, Carlão? Justamente por esta idade e pela qualidade, né? Eu também sou partidário do que o Lupe disse, não acredito nesta janela, mas talvez no final do ano o Leonaldi possa alçar voos mais altos, defender um clube grande, um clube de potência internacional, no caso do Palmeiras, um Vasco da Gama que não vive um grande momento, mas é um gigante também, já fez algumas sondagens, já monitorou o atleta. É um cara que tem muito mercado, né? 21 anos. É uma moeda para o Palmeiras, né? É um investimento. É um jogador que hoje não sei se teria um nível para ser titular do Palmeiras, mas com 21 anos, sendo lapidado, sendo trabalhado, com tudo que o Palmeiras oferece para o atleta, ele tem tudo para crescer. Agora, a gente espera que a Ponte consiga pelo menos segurar o Leonaldi para esta Série B e no final do ano aí não tem jeito. Se chegar uma proposta, tem que vender, tem que valorizar, é um patrimônio do clube. O Leonaldi, quem cuida da carreira do Leonaldi, é um parceiro da Ponte Preta, né? O Fumagalli é um cara que tem identidade com o Guarani, mas conhece o futebol de Campinas, e eu acho que graças ao Fuma, o Leonaldi ainda não saiu da Ponte Preta, mas se chegar a proposta concreta, né? No caso do Palmeiras, o verde no branco, eu acho que a Ponte tem que liberar. Infelizmente na parte técnica, felizmente para os cofres. Maravilha. Só para fechar, Fábio Scheibe, será que vai pintar mais um ex-Barça no Inter Miami? Exatamente, Júlio. A notícia de hoje é que Iniesta está negociando com o Inter Miami, depois do Inter Miami contratar o Busquets, né, também o Jordi Alba. Mais um companheiro de Messi pode atuar no time, formando assim um Barcelona Master, quase que isso, né? Porque Iniesta, então, está negociando com o Inter Miami, pode ser um novo reforço do time
norte-americano, viu, Julião? The Last Dance do Barcelona 2011. Gostei, o Barcelona Vai Master. ser um belo de um baile, né? Porque só tem gente de idade, né? Só fera. Ah, mas eu queria estar no baile, viu? Que coisa linda, né? Aquele Barcelona era fantástico. Eu tenho uma opinião sobre Iniesta versus Zidane, mas para não polemizar, eu vou encerrar o programa aqui. Tem arena hoje às 4 Bueno horas com da aquele tarde. outro rapaz? Não, tem arena às 4 horas. Tá bom. Às 4 horas a gente volta nesses assuntos palpitantes. Ó, lembrando, hein, Jaque do vôlei agora é Campinas. 4 horas tem mais informações com a Arena CBN. Um grande abraço a todos vocês. Valeu! Repórter CBN.